convidei a Regina Silva, que é a preparadora vocal, para participar conosco aqui no comecinho desse Manhã Bandeirantes mais curto, nessa sexta-feira. A Regina, como amiga, sempre atendendo os amigos na hora da dificuldade. Regina, bom dia, muito obrigado mais uma vez por estar aqui no Complexo Bandeirantes. Bom dia, Edson, Nath. Bom dia. Bom estar com vocês mais uma vez, mesmo que na correria, né? Mesmo Regina, com esse frio assim, hein, o que a gente faz para cuidar da voz, hein? Pois é, Edson. A gente cuida de braço, perna, corpo, menos do pescoço. É aqui onde está localizado o instrumento voz. Portanto, preciso lembrar dele, pôr cachecol, gola alta, senão a mudança climática rapidamente resseca e dá aquela sensação ruim, né? Antigamente tinha uma propaganda no rádio, né? Falava o bichinho do ran-ran. Tem gente que tem mania de ficar fazendo o tempo todo. Isso é terrível, né, Regina? Bichinho do ran-ran, nem pensar. Cada vez que você faz um ran-ran, você choca a prega vocal, causando um calo vocal. Né? Atrito, né? Tudo que é atrito é choque. É igual sapato apertado, né? Tem um atrito ali e forma um calo. Então, E quem geralmente te procura, Regina? Porque a gente fica, nós, comunicadores, claro que a gente te procura. Mas e as pessoas, os réis mortais? Quem são? Quem sempre te procura, fora os amigos que Fora os amigos. Fora o Quem procura esse profissional da voz? Olha, os desesperados. Isso não é bom. Não é bom, mas assim, a maioria das pessoas, elas me procuram no desespero, não é indireta. Eu senti. Essa doeu fundo, viu? Não é indireta. Sabe quando você dá uma canivetada e gira? Girou. Assim? Foi uma indireta bem reta. Essa doeu. Muito bem. As pessoas que me procuram são as pessoas que têm uma audição. Regina, vai ter o Rei Leão. Gostaria de fazer uma audição. Ah, legal, né? Quando? Claro. Mês que vem. Ixi. Aí você vai lá na academia e fala para o personal que você quer ficar definido em 1 mês. E veja o que ele responde. Voz é músculo, então eu preciso de um tempo aí de preparo, né? Cerebral, muscular, para que essa voz funcione de verdade. Então essa é a primeira pessoa que me procura, o desesperado pela audição. Segundo desespero é a questão que já está com problema fisiológico. Então Regina, eu estou com uma rouquidão, eu fui ao otorrino e ele me disse que estou com fenda, estou com calo, né? Apesar de eu não ser fonoaudiólogo, não ser fono, eu sou fisioterapeuta vocal. Então, as pessoas me procuram, porque aí agora, o que eu faço? Se não for algo, né, tão complexo, eu posso atender fazendo a fisioterapia vocal. Mas a questão é, por que você não se preparou antes, né, de ter o problema? Então, é o segundo desespero. E o terceiro desespero é televisão. Regina, me chamaram porque eu vou participar de um quadro tal, e agora o que eu faço? Então, eu gostaria que me procurassem antes. Claro, eu tenho as pessoas que, né, são fiéis a mim, 10 anos, 5 anos, mas aquelas pessoas me procuram muito no desespero. Agora, Regina, eu sei também que tem muita gente que vive uma vida assim tranquila, como você falou. De repente, ele recebe um convite e aí vem aquela travada, né? Mas tem jeito para isso? Porque, por exemplo, você pega aí um amigo seu qualquer que não tem o hábito de dar palestra ou de dar entrevistas, como você falou, assim como um personal não deixa o cara bombado em 5, 6 aulas, você também não consegue fazer milagre. Mas tem alguma dica que você possa dar para o cara, pelo menos, não travar? Porque ele vai falar sobre um assunto que ele conhece, não é verdade? Mas essa travada é por causa de quê? Tem alguns probleminhas aí. Primeiro, a aceitação. As pessoas vão me amar, isso é psicológico. Sim. Então, como eu sempre digo, né, minha frase, não é difícil trabalhar a voz, o difícil é trabalhar a mente da pessoa. Então, assim, eu vou ser amado, eu vou ser aceito por essa galera. Então, esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, um pouco mais complexo, não menos interessante, mas um pouco mais complexo, é a aproximação textual do conteúdo que ele vai falar. Então, a câmera, ela trava porque, meu Deus, é uma pessoa que ela tem tantos detalhes, ela é tão detalhista na questão neurolinguística que ela não aproxima. Quando ela se vê na câmera, olha, você só tem meia hora,
ou, né, além da aceitação, eu preciso resumir todos os meus detalhes. Ela não tem o hábito diário de ter uma fala mais econômica. Economia, assertividade. Então, o que você me perguntou? Você pode estar aqui hoje, Regina, né? De novo, não é indireta. Vou sonhar com isso. Essa noite vai ser difícil para Vai ser dormir. difícil. Vai ser difícil. Mas eu posso responder sim ou não, mas nós brasileiros, nós queremos, né? Sabe o que é, Edson? É o calor do latino, eu aí acho. começa aqueles detalhes, e quando você se vê diante da câmera, você vai ter que aproximar essa linguagem. Eu tenho um grande amigo que se chama João Maurício Garcia, o Jake. Abraço, viu, Jake? Tá sempre ouvindo a gente aqui também. Ele diz assim, Edson, quando a pessoa quer falar para você que ela tem que falar, ela chega e fala. É verdade. Se o camarada chega e fala bom dia, ferrou. Se enrolar demais. Mas uma coisa também, eu acho que nós não temos mais tempo. Quanto tempo a gente tem antes de entrar no ar? Não tem tempo. E encaixar na rotina é o que seria ideal. Isso existe? É possível a gente encaixar na nossa rotina esses exercícios? É possível e importante, inteligente, né? Senti uma puxada de orelha. De novo, não vim aqui para dar indireta. Mas se a carapuça Serviu. faça bom uso. Eu vou tirar a Regina da agenda. No caso da rotina. Muito bem. Se eu já tenho essa fala no cotidiano aproximada, se eu já tenho uma boa articulação, se eu já faço isso no meu dia a dia, então eu falo, eu mastigo, a mastigação é importantíssima. Tá brincando. Olha, os pais aí, ó, ajude os filhos lá, né, no comecinho, a mastigação, mastigar bem, que ele é super importante depois na hora da dicção. Olha. Então, assim, você já educou a criança, ela já tem, né, no caso do adulto, uma mastigação correta, aquela pessoa que está comendo e fala ao mesmo tempo. Ela tá, né, a respiração é o fundamento da voz, é o berço da voz. Se você não respira bem, todo o resto vai por água abaixo. Então, se você já tem essa rotina, né, pensando em tudo isso, é claro que facilita na hora de você falar em público, na hora de você fazer qualquer outra coisa usando a voz. Então, o atleta da voz, tem até algumas escolas que chamam de academia da voz ou atleta da voz, porque é músculo. Então, o atleta, ele não é atleta só na hora de lutar, na hora de jogar, na hora de nadar. Ele é atleta o tempo todo. O cantor ou a pessoa, não só o cantor, né? A gente fala às vezes muito do cantor porque é mais o meu nicho, mas toda pessoa que usa a voz profissionalmente, ela precisa pensar que ela é comunicadora ou comunicador o tempo todo, em tempo integral. Estamos ouvindo a Regina Silva, que é a preparadora vocal, está dizendo aqui, fisioterapeuta da voz. Você falou de cantores, e um dia, quando eu convidei você para o nosso programa, para o Band Entrevista, que vai ao ar sempre aos finais de semana, sábados de manhã, com um repeteco no domingo, eu perguntei para você de alguns cantores se eles trabalham a voz. Eu citei aqui o exemplo do Chororó, que eu sou fã dele, tem uma voz impecável o tempo todo. Aí eu citei o Roberto Carlos, o Ney Matogrosso, esse pessoal, o Péricles, esse pessoal todo tem um treinamento ou não? É dom mesmo, Regina? Olha, a voz foi considerada um instrumento de poucas décadas para cá. As pessoas cantavam como cantavam, do jeito que dava, é tanto que não se estudava a fisiologia da voz, né? Voz, instrumento que se obedece tempo, duração, né? É muito interessante em banda, né? A gente, vulgarmente, né, gíria, chamamos de gig. A gig está lá, 4 tempos para a gig, 3 tempos para o cantor. Então, quando a gente começa a pensar que esta voz como instrumento, ela precisa obedecer todo um movimento métrico sonoro, toda a métrica da voz, fica muito mais fácil, né? Agora, eu sei de Chitãozinho, né? De novo, né? Por ser da nossa cidade, é uma pessoa que eu admiro muito. E ele é super regrado nesses exercícios. Ele faz aquecimento, o desaquecimento, que é tão importante quanto o aquecimento. E ninguém fala disso, né? Nossa. Vamos aquecer a voz. E o desaquecer? Se eu faço aquecimento, canto agudo, saio daqui, eu começo a falar assim por aí. Sabe? Aí fica aquela voz
Né? Estranha. Sim. Porque minha voz, a gente chama de voz alta. Essa voz precisa ser desaquecida, voltar para o habitat normal. Então, o Chitãozinho, ele é super regrado, ele faz isso muito bem. Agora, outros cantores, como os que você citou, eu não tenho conhecimento, não estou dizendo que eles não façam, mas eu não tenho conhecimento deles terem feito preparação vocal. Roberto Carlos fez conservatório, e no conservatório é canto coral. Ele tem uma musicalidade incrível, né? Composições incríveis, mas eu desconheço se ele fez aula de canto como preparação. Ele faz acompanhamento com fono, né? Mas fono e preparação vocal são coisas diferentes, mas provavelmente ele deva fazer alguma coisa. Agora, esses outros que você citou, desconheço. E a voz, ela envelhece? Eu te fiz essa pergunta nos bastidores, porque eu imagino que esses cantores, para eles chegarem nesse nível técnico, com a idade que eles têm hoje, como você mencionou... Como eu? Como... Não, Edson, você é muito jovem ainda, muito jovem. Muito jovem. Duas mulheres, né? Pois é, ele veio pra Berlinda hoje. Tá vendo, Danilo? A voz envelhece? Você convida a pessoa... A voz chega a envelhecer em algum momento, ou eu vou ter essa voz pra sempre? Pra mim é meio desesperador pensar que eu vou ter essa voz pra sempre de princesa da Disney. Ou uma hora ela vai envelhecer, ela vai amadurecer, ou se eu fizer um bom trabalho vocal, eu consigo modular essa voz. Voz envelhece, tudo cai, né? Uma tristeza. Inclusive a voz. A voz envelhece, mas isso não significa que você vai perder qualidade vocal. Então, existem alguns cuidados, né? Aquela pessoa, né, que tem uma vida regrada, que faz essa rotina diária, talvez ela perca tonals, né? No agudo, tem não sei se ainda está no Netflix, mas tem um documentário da Beyoncé que ela fala sobre isso, que parto, né? Principalmente nós mulheres, parto, menopausa, o primeiro climatério, a própria TPM. Nossa! Tudo isso, hormônio, né, de uma maneira geral, prejudica bastante a mulher. E o homem, coitadinho, sim, o homem também, mas ele é um pouco menos. Então, quando a gente vai chegando após os 40, 40 já entra no climatério. Sim. Né? Ela perde um pouquinho de agudo, só que ela ganha no corpo médio, na região média. Então, ela fica com uma voz mais firme, uma voz mais aveludada, se houver tratamento, se houver essa preparação. Caso contrário, a voz começa a ficar assim. Nossa. Que a gente, né, chama de voz de bruxa. Aquela voz de... É verdade. Né, fica uma voz de bruxa, ela fica uma voz envelhecida, ressecada, porque ela não tratou. Lubrificação. Se nós mulheres no climatério já começamos a ter a falta de lubrificação, a voz... A mucosa vocal é bem mais fina do que qualquer outra coisa. Nós vamos fazer um rápido intervalo, daqui a pouco a gente volta. Estamos conversando hoje com a Regina Silva, que é a preparadora vocal, está nos dando aqui umas aulas sobre como você cuidar bem do instrumento chamado voz. O intervalo é rápido, a gente volta já. Manhã Bandeirantes. Agora, notícias da hora com as notícias locais, nacionais e internacionais, direto da redação da Rádio Bandeirantes. A Câmara Municipal de Campinas aprovou, em primeira discussão, o projeto de lei que propõe a criação da Secretaria Municipal de Políticas para a Mulher. O projeto é de autoria da Prefeitura e, para ser aprovado em definitivo, ainda precisa ser aprovado em segunda votação e sancionado pelo prefeito. A nova pasta terá estrutura própria e está prevista a criação de cargos como de secretário municipal, secretário adjunto, diretores, coordenadores e assessores. O projeto também prevê o remanejamento de unidades e cargos da atual Secretaria de Desenvolvimento e Assistência Social para a nova estrutura. Entre as competências da Secretaria estão a promoção de equidade de gênero, suporte técnico ao Conselho Municipal das Mulheres, o fomento ao empreendedorismo feminino e a articulação de ações para a eliminação de todas as formas de discriminação e violência.
Segundo a justificativa encaminhada pela Prefeitura, a criação da pasta é necessária mediante a falta de proteção e defesa dos interesses das mulheres dentro da sociedade. O objetivo é garantir mais eficiência na implementação das políticas públicas direcionadas a esse público. De Campinas, Rafaela Oliveira. Você ouviu Notícias da Hora, aqui na Rádio Bandeirantes. Consumidor, muitas vezes, a qualidade do combustível que você coloca no tanque do seu veículo pode ser tão diferente quanto o preço que você paga por ele. Por isso, procure abastecer em postos de sua confiança e exija sempre o cupom fiscal. É seu direito e a sua garantia. Recap, Sindicato dos Postos de Combustíveis de Campinas e Região. Acesse recap.org.br. Você já experimentou o minestrone do Gianni? É uma sopa italiana clássica com vegetais frescos e saborosos. Aqui, preparamos o seu prato com ingredientes cuidadosamente selecionados para que cada colherada seja um mergulho na tradição italiana. Agora no inverno, você pode saborear os deliciosos caldos e sopas acompanhados dos melhores vinhos da cidade. Ligue 19 3294 287 ou acesse nossas redes @Família Gianni. Da nossa família para sua família, proporcionando bons momentos sempre. Manhã Bandeirantes. 10h53, voltamos com Manhã Bandeirantes. Nessa primeira parte do programa, estamos conversando com a Regina Silva, que é a preparadora vocal. E aqui no intervalo, a gente tem muita pergunta para fazer. Se você tiver alguma pergunta, você manda. Se ela não conseguir responder, eu deixo o WhatsApp seu para ela, depois ela responde. Mas eu queria perguntar para você, Regina, se álcool e tabagismo são prejudiciais à voz. Demais. Eu já ouvi muita história de cantores, principalmente, que falam assim: Regina, para eu subir no palco eu preciso do álcool, porque me dá coragem, tira a inibição, e eu percebo que o meu agudo fica melhor. Meu Deus. Quando a gente usa qualquer substância, não só o álcool, né, mas o cigarro, ele dá uma sensação de relaxamento, porque ele vai para o cérebro, de novo, tudo é mente, ele vai para o cérebro, dá aquela sensação de relaxamento, e a voz ela fica tão relaxada que ele vai ultrapassar o limite fisiológico dele. Então, é como se você estivesse pegando uma carga de peso acima da tua capacidade física. Aí, passa pouco tempo depois, ele está rouco. Então, realmente, o álcool, o tabagismo e qualquer substância química, há relaxamento demais excessivo, a pessoa usa a voz sem critério, né, sem cuidado, e a questão do ressecamento e outras coisas, né, gente? Muscular, cardiovascular, um monte de coisa. Então, a gente está focando aqui na voz, mas o leque é bem grande. E para quem fica muito rouco, é bem recorrente, principalmente quando começa esse tempinho, tem gente que fica com a voz anasalada e tem gente que já vai para rouquidão. Eu fico sem voz total, de não conseguir falar. Eu falo, meu Deus, será que um dia essa voz vai voltar? O que fazer nesses momentos? Existe uma prevenção antes de chegar a esse ponto? Vai lá no Instituto RS, tá bom? Boa! Ok. Rouquidão já é um sinal claro de que algo está errado. Eita. Nós nunca podemos encarar a rouquidão como algo normal. Não, eu sou rouca sim, assim mesmo. Sim. Faz muitos anos que eu sou assim. Rouquidão precisa ser tratada. Por quê? Porque significa que você está se maltratando, você está se ferindo. Então, o que causa as maiores causas da rouquidão? Falar muito alto, falar muito rápido e não ter essa preparação. Então, existe um veludo da voz. Até o Edson falou que eu tive alguns adjetivos aqui que eu nunca tinha ouvido, que é voz de travesseiro. Isso me chamou bastante atenção. Voz de travesseiro é a primeira vez que eu ouvi. Mas o que fazer para ter essa voz aveludada? Nós temos músculo, ressonância e cavidades. Essas cavidades precisam ser tratadas para que a voz passe aqui pelo tubo, né? Por o shape aqui. Eu falo que parece um sifão de pia, né? Sim. Se você olhar lá o aparelho fonador, parece um sifão de pia. E essa voz precisa estar nesse lugar. Agora, outra coisa que você disse sobre a voz anasalada, tempinho ficou assim, a gente começa a falar assim, né? Porque o nariz top e a gente começa... é que eu tô com o nariz entupido. O que fazer, então, para tirar essa voz do nariz?
né? Eu não preciso necessariamente do nariz. Tem um exercício muito legal que você tapa o nariz. Ó, se eu ficar falando assim, vai ficar nariz. Então, eu falo, faço, por exemplo, o A. Se mudar o meu som, é porque eu estou usando cavidade nasal. E para falar, eu preciso usar cavidade oral. Nossa. Então, eu, por exemplo, eu tenho uma rinite desde sempre. Não, isso não pode afetar meu canto, minha fala. Então, se eu tiver com rinite, praticamente ninguém vai perceber. Nós temos mais 2 perguntas para você, Regina. Antes, quero mandar um abraço aqui para o Edmilson, o fiel ouvinte aqui do Manhã Bandeirantes. Obrigado, Edmilson, pela sua audiência qualificada. Eu quero perguntar para você, Regina, o seguinte. Se você já falou isso, mas eu queria que você deixasse isso enfatizado. A voz tem que ser cuidada dia a dia. Precisa ser cuidado dia a dia. Porque assim, como que eu posso fazer para que minha voz saia aveludada e que eu não tenha problemas clínicos depois? Como que eu falo? A fala, ela obedece 3 fundamentos importantíssimos que os comunicadores às vezes ignoram isso ou às vezes não sabem mesmo. Sim. Volume, velocidade e articulação na frase. Então eu penso na voz, começo, meio e fim. Frase, começo, meio e fim. Quando eu falo um volume que não te agride, eu também não me agrido. Então eu não posso justificar os meus erros. Eu falo alto porque minha família toda fala alto. Eu falo rápido porque meu pai fala rápido. Eu preciso entender que eu sou uma pessoa com uma fisiologia que, independente do meu DNA, eu preciso corrigir isso. Então eu tenho um volume que não me fere nem fere a outra pessoa. Minha velocidade da fala não pode ser algo muito lento, que dá cansaço, né? Ninguém aguenta. Ninguém merece. Aquela pessoa, sabe, que é... Ou aquela pessoa muito rápida, que ela articula tudo muito rápido. Entende? E a articulação. Então, a articulação aproximada, eu tenho uma fala natural com a embocadura articulada. Não é porque eu preciso falar bem que eu tenho que articular muito, porque fica caricato. Fica esquisito. Ao invés de você prestar atenção no conteúdo, você fica pensando, mas o que essa pessoa está fazendo? Como dizia a vovó, que micagem é essa? A última. Acho que podemos finalizar falando também sobre hidratação e alimentação. Acho que, claro, todos os exercícios, mas nada tão poderoso quanto água. E nesse frio, é o que menos a gente faz, é beber água. Qual a importância da água e de uma alimentação saudável para vós? Bom, a água, hidratação, fundamental. E no frio, a gente tem que ter o hábito de tomar a água mesmo sem sentir sede. Ai, é difícil, hein? Sabe o que eu faço? Eu tenho em casa uma jarra de vidro com tampa. E eu sou muito visual, eu gosto muito de coisas assim. Então eu vou lá e eu coloco. A menina que nos ajuda lá, ela coloca um galinho de hortelã, pedacinhos de gengibre com maçã verde, com maçã normal. Fica bonito e ao mesmo tempo você lembra de tomar, porque você passa ali saboriza, por aquela, né? Você saboreia, né? Porque a água não tem gosto, mas com esse saborzinho fica gostoso de tomar. Temperatura ambiente. Dica anotado, fácil, né? Tá bom. Regina Silva, preparadora vocal, queria que você deixasse os seus contatos, redes sociais, para as pessoas procurarem você, não só na hora do sufoco, na verdade, mas também antes, de uma forma regular. Bom, para você que precisa aí de uma preparação vocal ou de qualquer dica, entre nas minhas redes sociais, que é Regina Silva Coach Vocal. YouTube, Facebook, Instagram, TikTok, eu comecei há pouco tempo, viu, gente? Então, tô entendendo um pouquinho sobre essa nova linha aí. WhatsApp 19 983 19 7077. Vamos repetir o WhatsApp? 19 983 19 7077. Entre em contato e a gente vai tentar atender da melhor maneira possível. Regina Silva, obrigado pela visita, obrigado pelas dicas. Volte sempre. Bom final de semana para você. Muito obrigada para você também, Edson, para você também, obrigada. Nath. E espero logo ver vocês novamente.